Olá pessoal, hoje Amós capítulo 6, a corrupção de Israel. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e os quais vêm à casa de Israel. Passai a Caune e vede, e dali ide a grande Ramate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem o vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, porém não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó, odeio seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tornar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa, está ainda alguém contigo? E ele responder, ninguém, então lhe dirá ele, cala-te, porque não devemos fazer menção ao nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de brechas e a casa pequena nas fendas. Porventura correrá um cavalo sobre rocha? Lavrar-se-á nela com bois, mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantei sobre vós a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor. Ó Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Ramate até o ribeiro do deserto. Amós capítulo 7, as visões. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor também se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor. Então mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha o prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Judá, Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós,
Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa de Israel, casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós capítulo 8, a visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita? Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, e será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha no meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim com dias de amarguras. Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmanharão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amós capítulo 9, a visão da destruição do altar. Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse: Farei o capitel, e estremeçam os umbrais, fere-o e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum conseguirá fugir, nenhum escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer.
E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra. E ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Promessa de restauração. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Ficamos por aqui, encerrando hoje o livro do profeta Amós, e amanhã daremos início ao livro do profeta Obadias. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.